E aí, velho, nosso vídeo de mixagem de 808 aqui no canal teve uma repercussão bem massa, o pessoal deu um feedback bem bacana, e por isso a gente vai vir com a parte 2 de como mixar o 808. Vai ser uma dica monstra do caralho o tema desse vídeo, mas antes de a gente começar, deixa aí o seu like, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito, deixa o seu comentário aqui de temas que você queira ver no nosso canal, sugestões, aquela coisa toda, bora nessa. Bom, e o tema do vídeo de hoje, ele trata de um dos maiores problemas que a gente identifica nas mixagens mais modernas, desses gêneros mais eletrônicos, que envolvem no arranjo 808. Qual que é esse equívoco? Qual que é essa percepção um pouco complicada? Bom, quando a gente pensa no elemento grave, como o 808, a gente tende a querer dar um enfoque muito grande nas frequências que são subgraves e graves, e esquece das frequências mais ali do lado dos médios graves e dos médios em si. Isso acaba tirando muito nosso headroom da nossa mixagem, então a gente acaba ficando com um teto de volume muito baixo, a gente acaba embolando outros elementos importantes da nossa mixagem, como o kick, que tem uma relação direta ali com o nosso 808 na maior parte das vezes. Enfim, não fica um resultado muito interessante. Eu trouxe aqui hoje esse exemplo desse remix que a gente está mixando aqui, porque ele tem um 808 bastante característico, e eu queria mostrar uma técnica para poder resolver essa questão e você ter uma mixagem mais potente, mais impactante, com mais espaço para você chegar num volume final maior, que mantenha aquela característica, aquela identidade, aquele peso do 808, mas sem você comprometer outros elementos da sua mixagem. Vamos dar uma escutada aqui no material e depois a gente vai para as técnicas em si. Então, assim, de forma geral, esse 808 ele já está com um som bem bacana, mas a gente pode dar um grau a mais nele, a gente pode dar um impacto mais nele, principalmente para essa parte onde vem o refrão, ele chegar mais junto de quem está ouvindo, tá ligado? Passar essa expressão a mais para quem está ouvindo o som. Como que a gente faz isso? Qual técnica a gente vai usar aqui? É uma mistura de conceitos e técnicas de alguns engenheiros de mixagem que eu particularmente gosto bastante. A técnica principal em si, eu aprendi com o nosso querido Liceu Franco. Todo mundo deve conhecer o Liceu Franco aí. E olha que coisa doida, eu estou dando a técnica do Liceu Franco num pop modernoso mainstream. Cara, isso é um sacrilégio, tô de sacanagem. Muito poderosa essa técnica. E misturando também com um pouco da filosofia, do pensamento que o Dave Pensado e o Jason Joshua costumam ter, principalmente também para 808, que é o lance de fazer processamentos em paralelo. Aqui não vai chegar a ser necessariamente em paralelo, mas tem um pouco dessa ideia. Então, essa junção doida aí desses três camaradas, saiu essa receita maravilhosa aí. E no que consiste essa receita? Eu já falei isso algumas vezes, mas vamos de fato agora começar. Primeira coisa, a gente vai separar a banda. Essa é a parte do Liceu aqui. Então a gente vai separar a banda. Como que a gente separa a banda? Cara, só segue, como o próprio Liceu fala, só segue a receita. Não pergunta exatamente. Tem coisas um pouco mais técnicas por trás. Segue, aplica, deu certo, legal, não deu certo, usa outras técnicas. Mais ou menos essa pegada. Mas como que faz a separação de banda? A gente vai pegar aqui o canal do 808, a gente vai duplicar o canal do 808. Agora eu tenho dois canais do mesmo sinal. No primeiro canal, eu vou botar um equalizador fazendo um low pass filter. E o slope dele tem que ser 12 dB por oitava, beleza? Por quê? Porque tem que ser. Vamos dar uma vida nele aqui. Eu quero isolar todas as regiões que sejam subgraves e um tiquinho de grave nesse canal. Eu quero isolar essa região de frequência. Como que eu faço isso? Ouvindo. Você vai ouvir e no ponto que você sentir que tá a bala, pronto, esse é o ponto de corte. Então vamos ouvir aqui. Beleza. Eu tô só atuando aqui porque na verdade eu já sabia que era 100 Hz. Eu testei antes, o meu ouvido falou, pô, 100 Hz é um bom ponto de corte, então vai ser 100 Hz. E eu vou pegar e vou dobrar esse equalizador. E a gente vai ter esse resultado aqui no canal de cima. Então realmente é só basicamente sub que tem nesse canal agora. Show de bola. Eu vou até renomear ele aqui como 808 sub. Beleza. Aí o outro canal que a gente dobrou, a gente vai pegar exatamente o que a gente fez, só que vai inverter o sentido do nosso filtro. Low pass vai ser um high pass. No mesmo ponto de corte, isso é importante. E a gente vai dobrar esse filtro também. E aí aqui eu vou nomear de 808 resto.
Tudo que não é sub, tudo que não é grave. Vamos ver como é que ficou. Beleza, muito legal, separamos banda, parabéns. Eu tenho uma banda de sub no canal e eu tenho uma banda de médio, grave, médio e essas coisas todas, todo o resto no outro canal. O que isso vai fazer diferença no resultado final? Bom, eu consigo controlar melhor as regiões de frequência do meu 808. Ao invés de fazer um processamento num canal só, eu consigo separar duas partes de frequência, o nosso 808, e tratá-las de formas distintas. Então, o canal do sub, ele tem uma relação mais estrita com, por exemplo, o kick. Então eu vou tratá-la de uma forma específica. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer nesse sub é tirar a frequência fundamental do kick para poder cavar esse espaço aqui no 808. Pô, se tem esse espaço sendo preenchido pelo kick, pelo fundamental do kick, então eu não quero embolar isso. Eu vou tirar no canal do sub. E aí, anteriormente eu vi que era ali algo em torno de 60, 50 e poucos hertz. Vou tirar 2 dBzinhos só para falar que tirei. Coisa bem simples. Então o canal do sub é isso. Eu só quero abrir um espaço a mais para outros elementos da minha mix não embolarem. Então passei um leve filtro ali para poder ganhar um pouco mais de headroom. Ninguém vai sentir falta desse tudo que está atrás ali, 16 Hz dessa forma. E tirei 2 dBzinho aqui em 57 Hz para poder abrir um pouco mais para fundamental do meu kick. Show. Daí aqui no meu 808 resto, é aí que vai vir o pulo do gato, é aí que vai vir a manha. Primeiro eu vou pegar o meu preset pessoal de 808, brabíssimo. E aí tem 2 caras aqui que fazem toda a diferença. A primeira diferença é esse cara, é o tal do Decapitator. Ele é ótimo demais. E o que eu quero, num primeiro momento, com esse Decapitator? Qual que é o pulo do gato aqui? O que realmente faz um Hero 8 ficar pancada, que dá aquela sensação de impacto no ouvinte, em quem está acompanhando o som e tudo mais, são aquelas frequências ali dos médio graves e dos médios. Como que você consegue isso de um 808 que não tem esse preenchimento nessa região? Você satura. Você usa saturação, distorção de algum tipo que seja agradável e seja dentro do contexto daquela mixagem. Nesse caso é para isso que eu uso o Decapitator. Ele vai dar uma primeira saturada no som, a gente vai ter esse primeiro resultado. Então parece que o Hero 8 ele já fica mais forte, sem necessariamente eu ter que puxar grave dele. Eu estou puxando frequências mais ali, como eu falei, nos médio graves e nos médios. Para poder preencher ainda mais, para poder dar uma arredondada ainda mais nessa saturação que eu acrescentei, eu venho depois com Black Box. E também dá uma saturada, uma preenchida a mais nessa região que é do nosso interesse, dessa parte do 808. E regiões mais para trás dessa track aqui, tanto a saturação que a gente deu, como outras partes desse 808 vão ficar um pouco mais redondas, um pouco mais empacotadas e definidas, com a saturação do Black Box. Então ele ganha esse preenchimento, esse corpinho a mais. Fica uma coisa um pouco mais direcionada e um pouquinho mais preenchida. Então eu acho super da hora usar vários tipos de saturação em série para 808, fazendo essa separação de banda. Essa é a única forma de você fazer esse tipo de processamento? Não. O próprio Jason Joshua ele só duplica o canal, isola a região de frequência que ele quer tratar, aplica a distorção e pronto. Ele não separa necessariamente banda dessa forma. Eu acho mais legal separar assim porque para o meu workflow dá um pouco mais de liberdade, um pouco mais de controle sobre o 808 em si. Eu consigo controlar alguns aspectos dele melhor dessa forma. Antes a gente tinha um resultado assim. Depois de fazer esse processamento separado em bandas, a gente ficou assim. Então, basicamente, o caminho para você conseguir um Hero 8 que impacte mais é você ter um carinho a mais para essa região ali de médio grave e de médio. Elas vão falar melhor em falantes pequenos, então, boa parte das pessoas ouve música hoje no falante do celular. Se você está dando muito enfoque do seu Hero 8 para o sub ou para as regiões muito graves, não vai sair no falante do celular da pessoa. Então a pessoa vai sentir, quando ela for ouvir a música, ela vai ter a sensação que não tem grave. E, um gênero desse, a pessoa ter a sensação que não tem grave, não faz muito sentido. Esse é o volume sem nenhum processamento.
algo em torno ali de menos 19, menos 20 RMS. E esse é o volume com processamento. Então reparem que a gente perdeu um pouco o nível RMS, de forma geral, mas a gente não tem a impressão de que esse 808 está mais baixo, a gente não tem a impressão de que ele está menor nem nada. Muito pelo contrário, ele tem mais presença, ele tem mais impacto na nossa mixagem. E a gente ganhou uns dBzinho aí de headroom para poder trabalhar um pouco mais o volume geral da música. Então é nesse tipo de movimento que a gente consegue alcançar, por exemplo, esse volume aqui. Então a gente está chegando ali facilmente em menos 6 lufs, tranquilo, sem ficar muito distorcido. Ah, mas tem que deixar a música em menos 6 lufs? Não, mas se você precisar de um volume a mais, esse tipo de movimento é super interessante. Você consegue cavar um pouco mais de espaço, você consegue cavar um pouco mais de headroom ali para você poder levantar o volume da música de forma geral. Para esse tipo de gênero, pop mais eletrônico, música eletrônica em si, trap, você precisa desse volume a mais. Então, saber fazer essa separação de banda de uma forma bacana e saber dar um enfoque aonde ele deve ser dado no 808 dentro da mixagem faz toda a diferença entre uma mixagem que você não consegue aumentar o volume da sua música sem distorcer tudo e esmagar tudo consequentemente, e você conseguir ter um 808 bem definido, com impacto, e conseguir subir o volume geral da sua track. A dica de hoje foi essa. Prestem bem atenção quando vocês forem mixar o 808 entre as regiões de frequência que mais vão importar dentro do contexto de mixagem que vocês estiverem trabalhando. Nem sempre mais sub, mais grave é a resposta. Muitas das vezes, principalmente nos dias de hoje, dá aquela atenção, aquele carinho a mais para os médios graves, vai fazer uma diferença tremenda dentro do seu contexto de mixagem. Demorou? Mas é isso. Até a próxima.